E aí, nação rubro-negra, paralisa tudo, porque a notícia que eu vou dar agora vai fazer você pular da cadeira. É uma informação que vai deixar todos os flamenguistas em êxtase e os rivais morrendo de inveja. Antes de tudo, esmague esse like, faz aquela inscrição urgente no canal, ativa as notificações e já espalha, porque isso vai ser o assunto mais quente do futebol brasileiro. Pessoal, respirem fundo, porque vou soltar a bomba. John Arias, o meia colombiano que estava arrebentando no Wolverhampton da Premier League, acabou de fechar com o Flamengo. Isso mesmo que vocês escutaram. O cara que estava jogando na melhor liga do planeta aceitou o desafio de vestir o manto sagrado. E eu vou contar cada detalhe dessa operação monumental. Vamos resgatar a trajetória do John Arias, galera. Esse cara não apareceu do nada no futebol brasileiro. Ele construiu uma carreira sólida no Fluminense, onde se tornou um dos principais jogadores do elenco. Fez jogadas memoráveis, marcou gols antológicos, distribuiu assistências cirúrgicas. E quando a Europa bateu na porta, ele não pensou duas vezes. O Wolverhampton apresentou uma proposta irrecusável e levou o colombiano para a elite do futebol mundial. Foi uma transferência que abalou o cenário nacional, mais um talento indo embora para mostrar seu futebol lá fora. O Arias desembarcou na Inglaterra com a missão de provar seu valor no maior palco. Iria encarar equipes estelares como Chelsea, Manchester United, Tottenham. Seria testado contra os melhores meio-campistas do planeta. Era a oportunidade dourada da vida dele. E o garoto não desapontou, viu? Chegou no Wolves e rapidamente conquistou seu espaço. Marcou tentos cruciais, criou jogadas decisivas, se tornou referência no meio-campo. Provou que jogador brasileiro tem nível para competir em qualquer campeonato. Porém, aconteceu algo interessante, nação. Durante todo esse tempo na Inglaterra, o John Arias manteve os olhos voltados para o Brasil, continuou acompanhando o nosso futebol e cultivou um desejo secreto de jogar em um gigante brasileiro. E qual clube é o maior? O Mengão. Foi então que se iniciou essa negociação empolgante. Os representantes do John Arias começaram a avaliar possibilidades no mercado brasileiro. Queriam identificar qual clube tinha ambição, tinha recursos, tinha visão para aproveitar o potencial dele. E o Flamengo partiu para o ataque. A administração rubro-negra montou uma apresentação impecável, exibiu toda a infraestrutura disponível, detalhou os planos para as próximas temporadas, evidenciou a magnitude da massa torcedora e, crucialmente, garantiu que ele seria peça central, seria estrela, seria essencial para o projeto. E o John Arias ficou fascinado, enxergou no Flamengo a possibilidade de gravar seu nome entre os grandes, vislumbrou a chance de disputar Libertadores, de competir por troféus relevantes, de atuar diante da maior massa apaixonada do universo. Mas atenção que a história tem reviravoltas. Essa negociação não transcorreu de forma tranquila. O Wolverhampton fez jogo duro, reconheciam o calibre do atleta, entendiam que dispensar o Arias representaria uma perda significativa para o plantel. As tratativas foram intensas e longas. A diretoria do Flamengo precisou demonstrar habilidade negocial. Foi necessário elaborar uma oferta que contentasse todas as partes envolvidas. E conseguiram. Fecharam um acerto que beneficiou os ingleses, que realizou o sonho do jogador e que presenteou o Flamengo com um dos melhores armadores da atualidade. Agora a parte que todos querem descobrir. Qual foi o investimento dessa operação? Olha, não foi modesto não. O Flamengo comprometeu uma quantia robusta para arrancar o Arias da Inglaterra. Mas é um capital que vai retornar multiplicado, porque estamos discutindo sobre um atleta comprovado, alguém que já evidenciou seu valor no Campeonato Brasileiro, que já atestou que suporta a exigência da Premier League, que já confirmou que pode ser determinante em confrontos decisivos. E transcendem isso, pessoal. O John Arias está chegando no momento ideal da carreira. Está naquela faixa etária perfeita onde se harmoniza a experiência acumulada com condicionamento físico. É o instante ótimo de um atleta de meio. É a aquisição perfeita para as necessidades do Flamengo. Agora vamos examinar o que o John Arias vai agregar ao Flamengo do ponto de vista tático, porque contratação inteligente precisa fazer lógica no esquema. E olha, encaixa perfeitamente. O Arias é um meia ofensivo multifacetado. Pode atuar centralizado, organizando, pode operar aberto pelo corredor esquerdo, pode inclusive recuar mais no meio de três. Essa versatilidade oferece múltiplas alternativas para o comandante técnico. E as qualidades específicas dele, galera, o cara possui leitura de jogo excepcional. Ele detecta passes que outros não conseguem. Aqueles lançamentos milimétricos que desconstroem sistemas defensivos. Aquelas bolas filtradas nas costas que geram oportunidades claras. Diga com uma entonação natural e clara em um ritmo normal.
Somado a isso, possui refinamento técnico absurdo, controle de bola impecável, fintas em áreas congestionadas, aquela capacidade de escapar da marcação e provocar superioridade. É o perfil de atleta que desequilibra partidas. E ainda tem mais. O John Arias também finaliza com categoria, possui disparo de distância, tem sagacidade para aparecer na área em momentos estratégicos. É aquele tipo de armador que balança redes importantes, que resolve confrontos. Visualizem, nação, o setor intermediário do Flamengo com o John Arias integrado. As tramas que serão construídas, os lançamentos que serão executados, os tentos que serão anotados, será um espetáculo visual para a massa assistir. E a sincronização dele com os finalizadores do Flamengo será mortal. Ele tem aquela competência de localizar o atacante no timing exato, aquela conexão que somente atletas inteligentes desenvolvem. Será aterrorizante para as defesas rivais. Agora precisamos valorizar a vivência europeia dele. Isso é fundamental e faz diferença gigante. O John Arias competiu na Premier League, enfrentou as melhores equipes do planeta, encarou os maiores jogadores da atualidade, e isso soma imensamente. Ele retorna ao Brasil com uma bagagem técnica extraordinária, assimilou novos conceitos táticos, progrediu no aspecto defensivo, compreendeu melhor sobre posicionamento, está mais completo como atleta. É uma edição aprimorada do Arias que partiu. E essa vivência vai influenciar o plantel completo. Nos treinamentos, ele vai transmitir conhecimento, vai relatar como é competir no exterior, vai repassar ensinamentos aos mais novos. Isso tem valor incalculável para o crescimento coletivo. Agora, galera, conseguem dimensionar a celebração que será a apresentação oficial? O Maracanã repleto, a massa entoando cânticos, o John Arias pisando no gramado trajando o manto sagrado. Será de arrepiar todo mundo. E a entrevista inaugural dele como atleta rubro-negro, as declarações iniciais, já consigo visualizar ele afirmando: é uma honra imensa vestir este uniforme, é um sonho realizado jogar para a maior massa do planeta, vou me dedicar totalmente por esta instituição. E a sessão de treinamento estreante dele no Ninho do Urubu, a acolhida dos companheiros de equipe, a empolgação do elenco em receber um atleta desse patamar, será uma energia extraordinária que vai contagiar absolutamente todos. E a partida de estreia, nação, o confronto inaugural dele trajando a camisa do Flamengo, podem ter absoluta certeza que o Maracanã estará com ingressos esgotados. Todos vão desejar presenciar o novato, todos vão almejar testemunhar esse momento histórico. E se ele anotar um tento na apresentação, se ele proporcionar uma assistência, se ele tiver uma performance excepcional, será instantâneo. Ele vai conquistar a massa imediatamente, vai se transformar em ídolo no primeiro compromisso. Agora, vamos abordar algo relevante, a disputa que existiu por ele. Vocês imaginam que exclusivamente o Flamengo demonstrou interesse no John Arias? Múltiplos clubes nacionais investiram pesado, mas o Flamengo foi mais ágil, foi mais competente, foi mais persuasivo. E não foram apenas clubes brasileiros, teve equipe europeia manifestando interesse também. Teve time da Alemanha investigando, teve clube da Turquia questionando valores. Mas o Arias optou pelo Flamengo, escolheu o planejamento, escolheu a magnitude. E isso evidencia o magnetismo do Flamengo, pessoal. Demonstra que a instituição consegue rivalizar com qualquer um, que possui estrutura para atrair os melhores, que tem projeto convincente para persuadir os atletas. Agora, uma reflexão estratégica. Por qual razão o Flamengo perseguiu especificamente o John Arias? Porque a instituição identificou uma carência. Necessitava de um armador inventivo, precisava de alguém com bagagem, necessitava de um jogador preparado. E o Arias satisfaz absolutamente todos esses requisitos. Ele proporciona criatividade para o setor intermediário, traz experiência de altíssimo padrão e traz aquela qualidade instantânea que o time necessita para disputar troféus imediatamente. Porque o Flamengo não pode se dar ao luxo de esperar, não pode ficar apostando exclusivamente em promessas. Necessita de atletas que entregam agora. E o John Arias é precisamente isso, é entrega imediata, é qualidade assegurada. E observem a mensagem que essa aquisição transmite. O Flamengo está declarando: desejamos os melhores, vamos perseguir os melhores, possuímos capacidade de reunir os melhores. Isso é extremamente poderoso.
Agora, vamos refletir sobre o impacto dessa contratação no grupo, porque não é simplesmente incluir um atleta, é potencializar o padrão de absolutamente todos. Quando você incorpora um cara como Arias, todo mundo precisa evoluir para competir. Os demais armadores do Flamengo vão precisar se destacar, vão ter que evidenciar mais capacidade, vão ter que comprovar que são dignos de jogar. E isso é extraordinário. Isso gera uma rivalidade saudável que exclusivamente beneficia a equipe. E os atletas mais jovens do elenco vão ter um exemplo, vão poder assimilar com alguém que competiu na Premier League, vão poder absorver conhecimento valioso. Isso acelera o desenvolvimento de absolutamente todos. Galera, vamos discutir agora sobre a massa torcedora. Como a nação rubro-negra está reagindo a essa aquisição? Olha, está sendo euforia absoluta. As plataformas digitais detonaram, os grupos estão fervendo, absolutamente todos estão celebrando. E existe fundamento para celebrar. É uma aquisição de magnitude, é um atleta de categoria internacional, é alguém que vai impactar imediatamente. É o tipo de reforço que anima qualquer apaixonado por futebol. E a expectativa para presenciá-lo jogando está estratosférica, todos desejando ver o toque inaugural na bola, o passe inicial, a jogada estreante. A ansiedade está colossal e é totalmente compreensível. Agora, deixa eu mencionar algo que diversos não cogitam, o marketing envolvido nessa contratação, porque incorporar um atleta que estava na Premier League possui um valor extraordinário de marketing. A exposição internacional que isso proporciona, os holofotes mundiais direcionados para o Flamengo, a visibilidade que a instituição conquista. Isso atrai patrocinadores, isso multiplica a receita, isso fortalece a marca institucionalmente. E as comercializações de uniformes podem ter convicção que vão disparar. Muitas pessoas vão desejar possuir o uniforme com o nome do John Arias. Isso gera faturamento que auxilia a custear o investimento realizado. Então é um negócio que faz lógica dentro das 4 linhas e externamente também. É uma aquisição inteligente em todos os aspectos. É o tipo de movimento que exclusivamente instituições colossais conseguem executar. Agora, vamos discutir sobre os objetivos. O que o Flamengo almeja conquistar com o John Arias no plantel? Absolutamente tudo. A instituição deseja vencer o Campeonato Brasileiro, deseja conquistar a Libertadores, deseja erguer a Copa do Brasil, deseja triunfar em todas as disputas. E o Arias chega para ser componente fundamental nessas conquistas. Ele não chega para ser coadjuvante, ele chega para ser protagonista absoluto, para ser aquele cara que altera o rumo dos confrontos relevantes. Visualizem ele decidindo um confronto de Libertadores. Visualizem ele anotando o tento do troféu. Visualizem ele proporcionando a assistência que define um campeonato. São esses instantes que constroem ídolos eternos. E o John Arias possui absolutamente tudo para se transformar em um ídolo consagrado do Flamengo. Possui qualidade técnica, possui carisma natural, possui identificação com o futebol brasileiro, possui aquela determinação de gravar história. É a fórmula perfeita. Galera, vamos cogitar também sobre o calendário desafiador do Flamengo. A equipe vai disputar múltiplas competições, vai ter compromisso praticamente diariamente, e possuir um plantel qualificado é absolutamente fundamental. E é precisamente aí que entra a relevância de possuir o John Arias, porque ele pode ser titular em determinado confronto, pode ser alternativa no banco em outro, pode alternar entre as competições. Essa versatilidade é indispensável, e não é exclusivamente quantidade de compromissos, é a categoria dos adversários também. O Flamengo vai encarar equipes poderosas, vai ter confrontos complicados, vai necessitar de atletas decisivos, e o Arias é exatamente isso. Agora, algo crucial, a readaptação, porque mesmo o Arias já dominando o futebol brasileiro, ele permaneceu um período distante, vai necessitar se reacostumar, vai precisar relembrar o ritmo, mas eu confio que isso será veloz. O cara é profissional completo, é experiente, compreende o que necessita executar, em poucas semanas já estará integrado, já estará sincronizado com o coletivo, e a comissão técnica certamente já possui um planejamento para ele, já estudou como incorporá-lo, já refletiu nas melhores posições, já planejou como maximizar o potencial dele. É absolutamente tudo meticulosamente organizado. Nação, vocês percebem o patamar que o Flamengo alcançou? A instituição consegue remover atleta da Premier League, consegue rivalizar com instituições europeias, consegue oferecer planejamento atraente para qualquer jogador. Isso é resultado de anos de dedicação, de administração profissional, de investimento em infraestrutura, de edificação de uma marca poderosa. O Flamengo contemporâneo é consequência de muito planejamento estratégico, e isso se reflete nas aquisições. Não é mais aquele período de incorporar jogador desgastado. Atualmente é incorporar atleta no auge, atleta que está competindo em alto nível, atleta que chega para somar instantaneamente. E o John Arias é o exemplo perfeito disso. É alguém que chega do ápice do futebol mundial, que está em plena forma, que chega para ser titular absoluto, para ser peça central, para ser decisivo. Agora, deixa eu fazer uma comparação relevante.
Quantos atletas já retornaram da Europa e fracassaram completamente? Diversos, correto? Mas sabe qual a diferença crucial? O Arias não está retornando porque fracassou lá. Ele está retornando porque deseja estar aqui. Ele está retornando porque enxergou no Flamengo uma oportunidade única. Não é fuga do fracasso, é escolha estratégica. Não é derrota, é planejamento consciente. E essa mentalidade faz absolutamente toda a diferença. Ele chega motivadíssimo, chega determinado, e isso contamina o plantel completo. Quando você possui um atleta que rejeitou permanecer na Europa para chegar ao Flamengo, isso valoriza imensamente a instituição. Isso demonstra para os demais atletas observem a magnitude dessa instituição. Galera, eu estou eletrizado demais com essa aquisição. Estou com aquela sensação de que o Flamengo vai executar uma temporada histórica. Com Arias no plantel, as possibilidades são ilimitadas. Visualizem os confrontos que estão por vir. Visualizem as vitórias esmagadoras. Visualizem os troféus erguidos. Visualizem a euforia da massa torcedora. Estou com aquela ansiedade gostosa de quem sabe que algo extraordinário está chegando. E vocês, nação rubro-negra, estão sentindo essa empolgação também? Estão ansiosos para presenciar o John Arias trajando a camisa do Flamengo? Então comenta aqui embaixo, expressa o que você espera dele, expressa qual posição você considera ideal e detona naquele like descomunal. Compartilha esse conteúdo com absolutamente todo flamenguista do seu círculo. Espalha essa notícia sensacional. Faz absolutamente todo mundo ficar sabendo dessa aquisição espetacular. Faz aquela inscrição no canal se ainda não é inscrito, porque eu vou disponibilizar todas as informações sobre o John Arias. A cerimônia, as sessões de treino, o jogo inaugural, absolutamente tudo você vai descobrir aqui primeiro. E ativa as notificações, porque quando acontecer a apresentação oficial, eu vou produzir um conteúdo especial, com imagens exclusivas, com análise minuciosa completa, com absolutamente tudo que você necessita saber. Pessoal, essa é uma daquelas aquisições que marcam gerações, que vamos relembrar eternamente. Lembra quando o Flamengo trouxe o John Arias diretamente da Premier League? Vai ser absolutamente histórico. E não é exclusivamente nostalgia futura, é a certeza absoluta de que o presente será glorioso, de que essa temporada terá momentos inesquecíveis, de que vamos celebrar intensamente. O John Arias chegando, galera, é a confirmação definitiva de que o Flamengo está no rumo correto, que o planejamento da instituição é robusto, que a administração compreende o que está executando, que estamos construindo algo monumental. E cada um de nós integra isso. Cada apaixonado é componente dessa narrativa. Cada apoio que disponibilizamos é relevante. Cada vibração nas arquibancadas altera o jogo. Somos absolutamente fundamentais. Então vamos receber o John Arias com o afeto que ele é merecedor. Vamos fazer ele se sentir verdadeiramente em casa. Vamos evidenciar o que representa a nação rubro-negra. Vamos fazer ele compreender que escolheu o local perfeito. E quando ele anotar o tento inaugural, quando ele proporcionar a assistência primeira, quando ele tiver a atuação primeira brilhante, o Maracanã vai desabar. Vai ser uma celebração inesquecível. Galera, eu mal consigo aguardar para presenciar esse cara com o nosso uniforme, para testemunhar ele brilhando intensamente no Maracanã, para ver ele conquistando troféus conosco. Vai ser absolutamente maravilhoso. E o melhor de absolutamente tudo, ele está chegando agora. Não é promessa para o futuro distante, é imediatamente. Já vai poder competir nas próximas partidas, já vai poder impactar instantaneamente. É emoção assegurada. Então se prepara, nação. Se prepara porque vem qualidade técnica absurda por aí. Se prepara porque vem talento extraordinário. Se prepara porque vem o John Arias. E com ele vem a certeza absoluta de que essa temporada vai ser absolutamente inesquecível. Vamos, Flamengo! Vamos, nação inteira! Vamos acolher nosso novo craque. E vamos conquistar absolutamente tudo o que for possível. Porque com esse plantel qualificado demais, com essa massa apaixonada intensamente, com essa instituição colossal, não tem para absolutamente ninguém. Uma vez Flamengo, eternamente Flamengo.